E ofertam e dizimam também nessa casa de oração, para que vocês saibam. E nessa noite eu também quero orar pela vida da pastora Fernanda. Aqui nós não oramos pela palavra, porque a palavra por si só, né? Mas a pastora necessita das nossas orações. Porque quando você é escalado para ministrar, não é fácil. Tudo acontece para que a sua concentração não seja totalmente na palavra do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar primeiro pelo dízimo e oferta. Senhor Deus Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, que aqui, ó Pai, neste lugar, Senhor, tem depositado, Senhor, as suas finanças, Senhor, para que possamos, ó Pai, também, ó Pai, aqui neste lugar, Senhor, fazer uma boa administração, Senhor, trazer o maior conforto possível, Pai, para cada um deles, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, e abrindo, ó Pai, as portas, ó Pai, cada vez mais, Senhor, para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nesse momento também, Senhor, eu quero, ó Pai, apresentar a Ti, Senhor, a vida, Senhor, da pastora Fernanda, Pai, que tem sido, ó Pai, canal de bênção, ó Pai, na minha vida, ó Pai, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, liberar a ela, Senhor, as mesmas bênçãos a qual, Pai, tem liberado a nós, ó Pai, através, ó Pai, da sua vida, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, assim, Senhor, como o Senhor falou com ela, Pai, nessa tarde, ó Pai, e no decorrer dessa semana, Senhor, fala conosco, ó Pai, nos traz, ó Pai, o entendimento, ó Pai, através, ó Pai, daquilo que o Senhor colocou, Senhor, sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, é o que te pedimos nessa noite. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Pode se sentar, queridos. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí em João 14. Eita, a gente deu tanto no domingo que hoje tá difícil hoje. Misericórdia. Essa semana foi bem difícil, né? Mas Deus é bom. Glória a Jesus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre promessas. O Eliseu, sem saber aqui, já deu uma pincelada aqui. Já fez a introdução. Aleluia. Nós precisamos estar firmes na promessa, ou nas promessas que o Senhor tem nos feito. Diferente de nós, Deus, Ele não mente. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não se engana. Aleluia. Eu acho que é até redundante falar, né? Quem tem promessa aqui? Todo mundo tem promessa. Quantas vezes você já fez promessas? Quantas vezes te prometeram coisas? E de repente, no meio de tantas promessas, dentre essas, algumas não se cumpriram, algumas você não cumpriu. Às vezes a gente falta com a palavra em coisas simples, né? Vou pegar aqui a deixa do Eliseu. Quantas vezes a gente falou que ia estar junto, que ia fazer e acontecer, e na hora H a gente deu para trás. Tudo aquilo que a gente abre a boca para dizer, eu estou junto, é uma promessa que a gente faz. E o reino espiritual leva muito a sério isso. Quando você diz, olha, eu prometo, olha, eu dou a minha palavra, é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Só na casa de Deus, só com as coisas da obra, não. Com tudo que você envolve a sua palavra. Para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe. Quantas vezes você se sentiu frustrado porque alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Quantas vezes você, sem saber, ou você sem se dar conta, frustrou pessoas porque você prometeu e não cumpriu também? Estou falando aqui só de coisas físicas. Agora imagina com Deus. Já pensou, já parou para pensar? A gente já parou para analisar. Quantas vezes a gente deixou o Espírito Santo triste porque a gente disse que ia fazer e não fizemos?
Porque a gente em orações, às vezes com o coração contrito, falou: Deus, se o Senhor fizer assim, eu vou fazer assim, assim, assim. E aí Deus fez, mas você não cumpriu a sua parte. Já parou para pensar se Deus agisse conosco como nós agimos com Ele muitas vezes? Já parou para pensar se todas as pessoas agissem com você? Eu estou falando você, mas já cortou aqui primeiro, viu? Cortou aqui primeiro. Já tem umas 2 semanas que Deus me deu essa palavra. E aqui o Espírito Santo me chacoalhou. Quem nunca escutou aqui quando era pequeno, né? Mãe, eu quero isso. Na volta a gente compra. E hoje a gente faz a mesma coisa com o filho da gente. Sim ou não? Para quem é pai, para quem é mãe, né? Na volta a gente compra, ou com o sobrinho, ou com a sobrinha. Na volta a gente compra. Até mudava o caminho, que era para não passar no mesmo lugar. Aleluia. Só que a gente não pode se esquecer o quanto uma promessa feita e não cumprida pode afetar ou prejudicar uma pessoa. Quantas vezes você foi afetado, você foi prejudicado, porque alguém disse que faria por você e não fez? Quantas vezes você precisou contar com aquela pessoa e ela falou: não, pode contar comigo. E na hora que você procurou, você ficou no vácuo. Várias vezes eu fui prejudicada por pessoas que diziam que iam me ajudar e não ajudaram. A partir daí, eu aprendi a contar com um número menor de pessoas. Hoje sim, eu posso dizer que eu tenho amigos que são mais chegados do que irmãos. Que se eu falar assim, ó, ai, opa, pelo menos uns 5, 6 aqui, ó, vai correndo me socorrer. E eu já tive a prova disso. Assim eu também me coloco à disposição. Porque como é bom você prometer e cumprir, como é bom quando alguém te promete e cumpre. Você se sente bem, você se sente valorizado. Sim ou não? Aleluia. Eu quero que você abra aí, se você já abriu, em João 14. Porque nós temos um Deus que é especialista em fazer e cumprir promessas. Esta é uma promessa que ainda não se cumpriu. Mas como eu estou desejando com a minha alma nela, para que isso aconteça. Aleluia. Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Deus nos fez muitas promessas para esta vida, porque Ele sabia que a gente ia precisar de algumas coisas. Deus não é menino, Deus não é irresponsável. Só que para que essas promessas se cumpram na nossa vida, há condicionais. Deuteronômio é uma passagem extremamente conhecida, Deuteronômio 28. Se você obedecer, guardar e fazer cumprir todo o mandamento que o Senhor nos ordena hoje, as bênçãos elas vão nos perseguir e nos alcançar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E eu acho interessante que a palavra hoje, nesse versículo em particular, quer dizer todos os dias. Porque todos os dias, se você for lá ver, vai falar assim, que eu te ordeno hoje. Aí amanhã você vai ler de novo, que eu te ordeno hoje. Aí depois de amanhã você vai ler de novo e está aqui, eu te ordeno hoje. Ou seja, todos os dias, todas as promessas do Senhor, elas são novas. Elas se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias você acordou, você abriu seus olhos, respirou. Tem promessa se renovando sobre a sua vida.
para esta vida, para esta terra e para o porvir. Enquanto nós estivermos aqui, as bênçãos do Senhor, elas são para nós. A Bíblia fala, nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. É promessa. É promessa, pastor. Porventura Deus prometeria e não cumpriria? Por acaso a mão do Senhor está encolhida para que Ele possa falar e não fazer? Por acaso alguma vez Deus mentiu? Deus mudou? Deus não muda. E a sua palavra é imutável e inerrante também. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós não podemos nos esquecer. Fiel é aquele que prometeu. E se Ele começou, fique com teu coração em paz. Ele vai concluir, porque a obra é dEle. Foi Ele que começou e Ele vai concluir. Deus não é menino. Grave isso no seu coração. Deus não é como eu, como você, que fala hoje e amanhã muda de ideia. Ah, eu queria dar, agora eu não quero mais não. Não está merecendo muito não. Deus muda de planos, muda. Ele muda de planos. Mas Ele não brinca com o sentimento de ninguém. Ele não brinca com as nossas emoções. Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus justo. Mas Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele não é um Deus irresponsável. Ele não é um Deus vingativo, como muitas pessoas acham. Ele é um Deus justo. Se você atentamente ouvir, guardar, obedecer e fazer cumprir, você vai ser beneficiado, porque Deus é fiel. Aleluia. Jesus, quando Ele foi, antes de ir, Ele fez mais uma promessa. Olha, eu vou, mas vocês não ficarão ao léu. Vocês não ficarão aí para qualquer um. Eu vou pedir ao Pai para que Ele envie o outro Consolador. E vocês não vão ter o nome de órfãos. Eu vou deixar alguém tão bom quanto eu. Foi isso que Jesus quis dizer. Eu vou pedir, o Pai vai mandar outro que é tão bom quanto eu. E Ele vai fazer com que vocês suportem toda a caminhada. Porque ao contrário do que hoje em dia se fala, se prega em vários altares, Jesus não nos prometeu uma caminhada de facilidades. Jesus não deixou para a gente um evangelho miojo. Não. A gente precisa acordar para a vida, irmãos. Tem bênção para a gente nessa terra? Tem. Tem casa nova para crente? Tem. Tem carro novo? Tem. Tem conta bancária gorda? Tem. Tem empreendedorismo? Tem. Mas a gente não pode esquecer a que viemos. Nós não viemos para essa terra, irmãos, para desfrutar dessas coisas. Olha o que Jesus fala. Meu Deus. Aleluia. O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, o pastor Elinho falou isso há muitos anos atrás, isso ficou na minha mente até hoje. Se Jesus morreu na cruz só para você ter uma casa nova, um carro novo, dinheiro no bolso, irmão, desculpa, foi um sacrifício inútil. Foi debalde. Foi muito em vão. E Paulo já tinha demonstrado aqui, se nós esperarmos por Cristo somente para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis. Nós que dizemos que Cristo salva, cura, liberta, dá vida nova, regenera, restitui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. O que Jesus fala para os discípulos? Se vocês crerem, se vocês obedecerem o que eu estou dizendo, se vocês seguirem à risca, aqui, além de todas essas coisas que vão beneficiar vocês, as pessoas vão saber quem vocês são pelas obras que vocês fazem. Vocês serão capazes de fazer obras iguais ou ainda maiores das que eu faço. Mas não se alegrem somente por causa disso, porque os demônios se submetem, porque vocês fazem isso ou fazem aquilo. Se alegrem antes
porque vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. É para isso que nós estamos lutando todos os dias, para que o nosso nome permaneça lá, mas para que com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com o nosso falar, as pessoas que ainda não têm esse privilégio possam ter. Deus falou muito forte comigo, irmãos. A gente às vezes busca tanto que a gente esquece, a gente se distrai com algumas coisas e a gente não pode deixar isso acontecer, irmãos. Não pode. Semana passada Deus usou o pastor Vitor para falar algo que ficou queimando no meu coração. Como era com Adão, irmãos. Irmãos, o que era, imagina, eu fico imaginando, a minha mente viaja, eu fico, meu Deus. Como era toda a tarde, toda a viração do dia, todo final de tarde. Aquele final de tarde, pastor, que às vezes a gente convida as pessoas para ir na nossa casa tomar um cafezinho. Pensa, isso sim era um café com Deus. Isso era um café de respeito. Já pensou, irmãos? Todos os dias, Deus descia, fisicamente ali, ó, do ladinho de Adão, conversava. Eu fico imaginando que tanto que eles conversavam, porque todo dia Deus descia, todos os dias. E aí no momento em que Adão se distraiu, a partir dali, Deus não desce mais. A partir dali, a conversa entre Adão e Deus, era só um ouvindo a voz do outro. Quanto tempo faz que a gente não se relaciona com Deus tete a tete? É impossível para nós, com esse corpo corruptível, ter acesso a Deus pessoalmente. Ainda não. Logo mais. Ainda não. Mas mesmo assim, através do Espírito Santo que Ele pediu ao Pai que enviasse para não nos deixar órfãos, nós temos esse acesso. Nós podemos ouvir, nós podemos sentir, nós podemos falar. Como é bom conversar. Eu gosto demais, eu adoro uma boa conversa. Mas às vezes a gente perde tanto tempo conversando coisas inúteis. Ou de repente a gente perde tanto tempo até conversando coisas úteis. Mas com tantas pessoas, e quando é para a gente conversar com Deus, a gente fica ajoelhado 5 minutos. Acabou. E aí se você parar para analisar, boa parte dessa oração é me dá, 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 me dá. Amém. Oração de vampiro, só sugando. Coloca a torneirinha lá na jugular de Jesus, como se Ele já não tivesse dado tudo na cruz. A gente ainda continua sugando. A gente aprendeu aqui. Ao longo da minha caminhada eu aprendi a agradecer, pastor. Ao longo da minha caminhada com Cristo, das experiências que o Senhor me fez ter, eu aprendi. Algumas coisas, Roberto, eu aprendi na paulada. O Espírito Santo me chacoalhando. Mas teve coisa que não precisou. O Espírito Santo veio com voz suave e falou, não, faz assim, não faz assado. Para esta vida tem coisa boa para a gente? Tem. Tem, irmãos. E eu quero viver isso. Eu quero. Aqui eu sempre falo e eu vou sempre dizer, aqui a gente não faz apologia à pobreza. A gente ser humilde é diferente. Ter espírito de comiseração, sai para lá em nome de Jesus, está repreendido. Ser humilde, não falso humilde. Aquele humilde que assim, ó, eu falo porque eu já vi, irmãos. Eu já vi o apóstolo ganhando carro e dando carro. Quando eu cheguei no ministério, o apóstolo tinha uma Kombi. Eu não vinha de ônibus para a igreja. Eu morava lá no Ângela, lá uma travessa da Comendador Santana. Todo dia de culto, não era só domingo não. Toda quarta e toda sexta o apóstolo ia me buscar na minha casa, na minha porta. Não era ponto de encontro, ele ia me buscar na minha porta. Depois Deus abençoou, veio a pastora Vera com o irmão Sérgio. Aí tinha mais uma Kombi. Aí o apóstolo ia para um lado e o irmão Sérgio já vinha do Parque Santo Antônio já recolhendo o povo. Era ou não era, Roberto?
Ele nunca me prometeu que ia na minha casa me buscar. Não prometeu nada, mas entregou tudo. Porque quando a gente se dispõe a fazer as coisas para o Senhor, a gente não precisa nem dizer, olha Senhor, eu estou aqui. Só de você aplicar o seu coração, Deus já entendeu. Opa, com esse eu posso contar. Com essa eu posso contar. Aleluia. Ele foi preparar lugar. Você não entendeu? Se você tiver uma casa própria aqui ou não, tanto faz. Eu aprendi isso, eu estou correndo para Dedéu. Estudei que nem uma louca para passar num concurso público. Deus me abençoou, passei. Estou trabalhando na minha área. Mas eu falei, Senhor, para facilitar algumas coisas é óbvio, mas Deus sabe, eu estou falando da minha casa. Meu esposo e eu. Deus sabe o que está no nosso coração para nós conquistarmos para nós, para minha casa, mas o quanto isso vai beneficiar a casa do Senhor. Porque eu não quero, e eu já falei isso lá atrás para Deus, se for para o Senhor me dar, para eu esquecer da onde o Senhor me tirou, para eu me corromper, Senhor, eu prefiro que o Senhor não me dê, não me dá. Se for para eu me perder, Jesus, não me dá, eu não quero. Mas sabe o que eu ouvi da parte do Senhor? E eu quero avisar isso para você. Deus só dá asa para quem sabe voar. Deus não dá asa à cobra. Tanto que tirou até os pés dela. Se tirou os pés, daria asa. Mas Ele dá asa para quem sabe voar. E se você em Cristo aprendeu a voar, irmão, fique em paz. A sua hora vai chegar. Você vai ser honrado. O Senhor vai soprar o seu nome. Vai, porque Deus, Ele exalta aquele que se humilha. Fique com o teu coração em paz. Aleluia. Mas nós não podemos nos esquecer. A nossa pátria não é aqui. Eu gosto demais do hino da harpa, o hino 36. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia! Aqui não é o nosso lugar. Isso daqui é só uma passagem, irmãos. E tudo que nós vivemos aqui, de bonança, de regalia, vai ser só uma porta de escape. Só uma porta de escape. Porque o que o Senhor preparou para nós, para aqueles que verdadeiramente estão abrindo mão, estão perdendo a sua vida aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não subiu ao coração humano. Deus deu só uma palhinha. Deus permitiu que João desse só uma palhinha, assim, ó, desse uma descrita assim, ó, é assim, assim, assim. As ruas são assim, as portas são assim, o tamanho dela é assim, o nome dela é esse. Deus deu só um spoilerzinho. E Jesus foi preparar esse lugar para que eu e você tivéssemos um objetivo. Tudo aqui vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Pague o preço que for necessário, querido. Vai valer a pena. Aqui nesta vida e no porvir, vai valer a pena. Fique com o teu coração em paz. Vai valer a pena.
vai valer a pena. Assim como valeu a pena Jesus ter morrido por mim e por você. Valeu ou não valeu? Olha a vida que nós temos hoje, irmãos. Nós podemos abrir a nossa Bíblia no meio da praça pública e falar. Aqui a gente pode falar no microfone. Quantos lugares a gente não tem, a gente não vê essa liberdade? Fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Tudo que, como esse trecho desse louvor que eu cantei, todas as coisas dessa terra, elas podem ser aos nossos olhos deslumbrantes. Mas eu acho lindo quando Paulo ele falou assim: eu vou correr para tomar posse, em outras palavras, para tomar posse da coroa de justiça que me está preparada. Tomar posse da minha coroa de justiça, já está preparada, já está pronta. Eu hoje posso todas as coisas, eu já vivi na nudez, eu já vivi escassez, eu já fui para a prisão, eu já apanhei, como também já comi com os príncipes. Nada disso mais, eu entendi que nada disso pode se comparar. Nada disso pode se comparar à glória vindoura. Nada disso pode se comparar ao que Jesus preparou para mim e para você, irmão. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda. Não é pecado, irmão, você estudar, você tem mesmo que estudar, você tem que correr atrás, tem que trabalhar, mas você não pode se distrair com isso e deixar com que essas coisas roubem a sua salvação. Você não pode deixar com que essas coisas te distraiam tanto a ponto de roubar os seus momentos com Deus. O seu momento de ouvir a voz do Senhor lendo a palavra. Os seus momentos de oração com Deus lá na sua casa, não só aqui no culto de oração. Nada disso pode roubar. Aleluia. Se com Ele sofrermos, irmãos, com Ele também nós reinaremos. Ele prometeu, vocês vão reinar comigo. Tem coroa para vocês, tem galardão para vocês. Tem presente, tem recompensa. Não se apeguem às coisas dessa vida. Tem recompensa, irmão. Aleluia. Só Cristo tem vida eterna. Tem salvação e vida eterna. Só Ele pode nos garantir. Só Ele pode cumprir com esta promessa. Aleluia. Para as coisas dessa vida, irmãos, a gente vai ter que correr atrás mesmo. Vai ter momentos que a gente vai querer desistir. Isso é fato. Quem nunca pensou em parar? Muitas vezes a gente pensa em parar porque às vezes é árduo, é espinhoso. Mas quem falou que ia ser fácil? O próprio Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições. E como eu costumo dizer, a aflição não é uma dor de dente. Não é uma sinusite. Não é aquele calo que aperta quando você usa o sapato errado. Aflição não. Aflição foi o que Jesus sofreu na cruz a ponto de transformar o suor em sangue. Aflição. Faz às vezes até o seu corpo ficar enfermo. Aflição. Nós já vivemos isso na nossa casa. Aflição. De você sentir o seu corpo mudar. Porque a sua mente e o seu coração está aflito. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo. Porque ânimo é diferente. Ah, hoje eu estou tão animada. Não, hoje eu estou bem animada. Você precisa colocar o seu ânimo acima da sua aflição, para que ele seja bom. É jogar o ânimo acima da sua aflição. Olha, está doendo, está isso, está aquilo, mas olha, respira, vai dar certo. Senhor, está doendo,
Tá difícil. Às vezes eu tenho vontade de só parar. Não é nem voltar para o mundo, é só parar. É só sentar e virar prego, membro de banco. É ou não é? Tem dia que dá vontade, irmão, de chegar e só sentar. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele nos chamou. Não foi eu e você que escolhemos estar aqui. Foi Ele quem nos escolheu. Porque Ele nos amou primeiro. Então nós não temos escolha. Como bem disse o diácono Eliseu. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, já era. Perdeu. Para encontrá-la depois. Você perde essa, mas você não perdeu nada. Você perde essa, mas você não perdeu nada. Você está garantindo a sua vida eterna com Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas quando vier esses momentos de aflição, o que você vai fazer? Bom, irmão, eu aprendi na prática que para qualquer situação não existe outro recurso, é oração. Tá difícil? Olha aqui que a palavra fala em Tiago. Aleluia. Tiago 5. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé sarará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tá ruim? Ora. Ora. Simples assim. Ah, pastora, mas tem dia que tá difícil. É para isso que ele falou: Pai, eu preciso que o Senhor mande o Consolador, o outro Consolador. Porque vão ter momentos, eu sei, porque eu senti na pele, Pai. É difícil. É difícil. Eu sei como que é aqui. Eles vão saber porque outras pessoas vão contar como é aqui. O Senhor vai permitir, deixar na palavra como vai ser aqui no futuro, o que os aguarda. Mas eles não sabem, eles não viram. Então envia o Consolador, porque vai ter dias que eles só vão conseguir chorar na oração. Aí a palavra fala que o nosso amigo, que amigo maravilhoso que ele deixou pra gente. Ele interpreta o seu choro com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo falar na oração, não tem problema não, se ajoelha assim mesmo. O que a Bíblia fala sobre Ana? Ela foi tida como bêbada no templo, porque ela... Eu já orei assim várias vezes. Quem nunca orou assim? Aleluia, mas é o Espírito Santo que nos garante. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tem outro segredo aqui, eu gosto muito dessa palavra. E antes de ler esse texto, antes de conhecer esse texto na íntegra, em uma situação que eu passei com Deus, Deus se revelou a mim e me ensinou. Agradeça pelo que você ainda não recebeu. Agradeça pelo que você ainda está pedindo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo.
ora que melhora. Eu já estou terminando, irmãos. A hora voa, né? Misericórdia. Deus, Ele tem promessa. Mas infelizmente nem todos viveremos essa promessa. Porque Deus é carrasco, vingativo? Não. Porque Ele é justo. E Ele pede que nós o adoremos, que nós venhamos servi-lo por amor. Assim como Ele entregou o seu Filho por amor. Porque Ele sabia que muitos de nós seríamos ingratos, que muitos iriam rejeitar. Ele sabia, mas Ele nos amou tanto, que Ele preferiu fazê-lo mesmo assim. Então Ele fala assim, olha, eu quero que vocês me adorem, mas eu quero que vocês façam isso de livre e espontânea vontade. Eu vos criei para o meu louvor, para a minha adoração. Mas eu vou deixar com que vocês escolham se vocês querem ou não fazer isso. Que amor é esse, irmão? Eu amo os meus filhos, mas é minha casa, minhas regras. Não é assim. É ou não é? Deus é bom. Deus fez promessas às igrejas da Ásia. Mas em muitas delas, Deus achou muita falta. E isso não é diferente nos dias de hoje. Eu quero só dar uma pincelada aqui. Todas as igrejas foram admoestadas, foram redarguidas. Mas em todas, Deus fez promessa. Para todas, Deus fez promessas. O que Davi fala em Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra do Senhor, ela vem para te redarguir, para te corrigir, mas para trazer consolo para a tua vida. Deus não mata ninguém por causa da palavra de correção. Para Éfeso, a falta que Deus achou é que eles tinham abandonado o primeiro amor e já não praticavam mais as primeiras obras. Mas Deus fez uma promessa linda para eles. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para Esmirna, Deus não achou nenhuma falta. Que seja assim na nossa vida quando Ele nos chamar, irmãos. E aí Deus ainda concluiu com uma promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Para Pérgamo, eles sustentavam doutrinas hereges, doutrina de Balaão, aquele infeliz, e praticavam, além de tudo isso, prostituição e idolatria. Mas mesmo assim, Deus com seu amor disse: olha, se vocês se arrependerem de todo o vosso coração, ao que vencer, receberá do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém a conhece, que ninguém o conhece, somente quem a recebe. Aleluia. Para Tiatira, a falta que Deus encontrou era que eles toleravam a idolatria e prostituição ensinada e induzida por Jezabel. E o pior de tudo, não havia arrependimento. Mas Deus fez promessa também para aquele povo: ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, as regerá com cetro de ferro e as reduzirá como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Para Sardes, tinha nome de que vivia, mas era morta. Boa parte da igreja estava morta, e as obras já não eram mais íntegras diante de Deus. Mas mesmo assim, com este amor inigualável,
Deus fala: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas e seu nome jamais será apagado do livro da vida. Ao contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e seus anjos. Para Filadélfia, também não tinha nenhuma falta. De 7 igrejas, irmãos, só 2 não foi encontrada com falta perante o Senhor. E ainda Deus acrescentou: ao vencedor faloei coluna do templo do meu Deus, e jamais sairá daí. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Guarda, e ainda alerta no final: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Para Laodiceia, era uma igreja arrogante, cheia de prepotência. A vida com Deus já não tinha mais nenhuma espiritualidade, levavam a vida de qualquer jeito. Está muito incomum com muitos crentes hoje, né? Mas mesmo assim, Deus fez promessa: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, assentei-me com o meu Pai no seu trono. As promessas do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs para nós. Ele é fiel para prometer e para fazer cumprir toda a palavra que sai da sua boca, irmão. Ele é fiel. Concluindo, fique de pé, por gentileza. Nós não podemos esperar somente pelas coisas dessa vida, irmãos. Porque a nossa pátria não é aqui. E Paulo, assim como ele encorajou os hebreus, ele nos encoraja com esta palavra. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de toda má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como é costume de muitos, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aleluia. Eu quero fazer uma última leitura. Feche os teus olhos. Aleluia. Deus maravilhoso. Assim como Paulo encorajou os hebreus, ele nos encoraja. Assim como ele encorajou os hebreus, ele encorajou também aos irmãos da igreja de Corinto. E ele nos encoraja também. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, aleluia, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória?
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Fica firme, querido. Não espere somente pelas coisas dessa vida. Aqui, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Tem uma coroa de justiça esperando por você. Tem um galardão. Tem pedras na sua coroa. Por cada alma que você evangelizou. Por cada vida que você ganhou. Por cada semente que você plantou. Não importa se você não viu. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Você não precisa ver, você só precisa fazer. Porque tudo isso vai passar. Mas as palavras do Senhor não vão. E ele disse: ei, João, escreve. Escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, João, anota. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. E eu quero que você deixe registrado, para que os meus filhos, quando passarem por situações difíceis, quando passarem no meio da prova, quando passarem no meio do luto, quando passarem por situações que para eles é impossível, eles vão se lembrar: o meu descanso não é aqui. Eu coloquei a mão no arado e eu não posso retroceder. Uma vez que eu me alistei no exército do Senhor, eu não posso me embaraçar com as coisas deste mundo. Eu não posso. Escreve, João, para que eles se lembrem que tem um lugar de descanso para eles. O meu filho foi, morreu e voltou para preparar este lugar. E esse lugar já está pronto, irmãos. Está pronto. Está pronto, está pronto. Deus está nos preparando para levar a cada um para este lugar de glória. Fica com esta promessa na sua mente. Lembre-se disso, deixa isso latente na sua mente. Não se esqueça. Não se esqueça, não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. E não se esqueça, não deixe o diabo roubar a tua coroa. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o diabo pôr a mão nas tuas obras. Deus tem recompensa. Fica firme e inabalável, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? Aplauda o Senhor.